Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós vamos dar início à liturgia do culto de hoje e eu convido os irmãos a juntos abrirmos as nossas Bíblias lá no Salmo 117 para nós fazermos a leitura. Salmo 117. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Irmãos, a exemplo do salmista, eu convido a todos juntos, neste momento, louvarmos ao Senhor, declarando, conforme o salmista aqui, a misericórdia do Senhor, a fidelidade do Senhor, nos lembrando que o Senhor é misericordioso para com aqueles que o buscam, e Ele também é fiel às suas promessas. Vamos, neste momento, entoar o hino de número 32, o hino que anuncia, que declara a fidelidade do Senhor. Vamos cantar neste momento, irmãos.
Passando agora para o momento de confissão de pecados, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias ainda no livro de Salmos, no Salmo de número 130, fazermos a leitura. Salmo 130. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Irmãos, aqui também a exemplo do salmista, eu convido aos irmãos, neste momento, a juntos elevarmos ao Senhor a nossa súplica, o nosso pedido de perdão, pelos pecados que porventura tenhamos cometido contra o Senhor. Nos lembrando sempre de que, conforme o salmista menciona aqui nesse texto que nós lemos, que o Senhor é misericordioso e com ele está o perdão. Nele há misericórdia e copiosa redenção, e é o Senhor quem redime o seu povo das suas iniquidades. Vamos nesse momento ter um momento de oração e vamos entoar o hino de número 130. Vamos cantar, irmãos. Yeah.
Passando agora para o momento de intercessão, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias agora no Salmo 131 e fazermos a leitura. Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Irmãos, nós verificamos aqui o salmista Davi em profunda intimidade com o Senhor. Ele dirige a sua oração ao Senhor e nós verificamos a sua confiança, a sua calma, a sua segurança que ele tem no Senhor. Ele chega a se comparar aqui a uma criança que, após ter sido amamentada pela sua mãe, agora descansa, segura e satisfeita nos braços da sua mãe. Então que esse também seja o nosso sentimento diante do Senhor quando nós apresentarmos a Ele as nossas súplicas, as nossas orações, os nossos pedidos, que nós tenhamos essa confiança e essa segurança de que o Senhor está conosco. Vamos nesse momento entoar o hino de número 116, o hino este que declara a nossa união com o Senhor. Vamos cantar nesse momento, irmãos. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão. Em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
nós teremos um momento de louvor com os cânticos e logo após a palavra estará com o pastor Rubens, que nos trará a mensagem de hoje. Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem com Deus. graça e a paz do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que Ele ilumine o nosso entendimento, nos dê discernimento da Sua palavra, que nós vamos ler e sobre a qual nós vamos meditar.
Nós vamos ver em Isaías, no capítulo 55, a partir do versículo 6 até o final do capítulo, no versículo 13. Isaías 55, versículos de 6 a 13. Está escrito assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para o que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isso glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Que Deus nos abençoe, que Deus ilumine o nosso entendimento para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento, para a nossa santificação, para a glória de Deus e para o nosso gozo nele. A minha palavra não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a designei. No livro escrito aos Hebreus, o autor nos lembra que pela fé nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Mediante a palavra, por ordem dada por Deus, todo o universo se formou. A minha palavra não voltará para mim vazia. Ela cumprirá aquilo que me apraz e prosperará naquilo para o que a designei. Quando Deus, pelo poder da sua palavra, criou o universo, ele fez isso com um propósito, com uma finalidade. É interessante nós observarmos na narrativa da criação que tudo foi criado pelo poder da palavra. O verbo utilizado ali para mencionar esse ato criador de Deus é um verbo que só é usado para o ato criador de Deus. Ele não é usado para nenhum outro tipo de criação, mas para o ato criador de Deus. Mas é curioso que no último dia da criação, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Diz o escritor da carta aos Hebreus que esse fato de nós crermos que Deus criou tudo pelo poder da palavra nos faz compreender, nos faz tomar conhecimento de que ele criou a partir de tudo que era invisível, de maneira que daquilo que era invisível, Deus fez o que é visível. Quando nós olhamos a narrativa, nós vemos como Deus vai dando ordem para que todas as coisas existam. Mas no último dia da criação, nós vemos algo diferente. Deus não disse, haja homem e mulher, existam
homem e mulher, ele tomou do pó da terra e do pó da terra formou o homem. Isso aponta para nós como a obra do artista que põe as mãos, trabalha com as próprias mãos, constrói, forma com as próprias mãos aquele que ele está criando à sua imagem e semelhança. Outra coisa que é essencial na criação do homem é que depois de formado o homem do pó da terra, Deus soprou na sua narina o fôlego de vida. Ora, o homem então não foi criado simplesmente por uma palavra dita por Deus, haja homem, e o seu espírito lhe foi soprado. O Espírito de Deus. E então o homem veio a ser o ser vivente, a alma vivente. Depois, quando Deus criou a mulher, ele a criou a partir do homem. Diz-nos a narrativa de como Deus criou a mulher, lá em Gênesis, que Deus fez cair pesado sono sobre o homem, tirou dele uma costela, e da costela fez a mulher. Isso pode ser uma linguagem apenas simbólica. O fato é que foi Deus quem fez, foi Deus quem criou e criou de modo diferenciado. Tanto o homem quanto a mulher foram criados de maneira diferenciada. Não foi apenas uma ordem. Acontece que quando o homem cria, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, eternamente Deus tem todo um plano elaborado. E ele está realizando o seu propósito. E ele usa a sua palavra para a criação de tudo aquilo que prepara o ambiente para Deus colocar o homem criado à sua imagem e semelhança. Pelo poder da palavra, ele faz toda essa preparação. E nós, mais tarde, vamos compreender que a palavra de Deus, essa palavra que faz tudo o que apraz a Deus, que prospera em tudo aquilo para o que Deus a designou, esta palavra se manifesta no mundo como uma pessoa humana. No primeiro capítulo do Evangelho de João, está escrito: no princípio era o verbo, logos, a palavra. E a palavra estava com Deus. E Deus era a palavra. E quando nós continuamos lendo ali, a partir desse versículo 1, no primeiro capítulo do Evangelho de João, nós vamos ver que este logos, esta palavra, que se faz viva e encarnada, é Jesus Cristo. É o Cristo, Filho do Deus vivo. E na descrição de João, no primeiro capítulo, de quem ele é, de quem Jesus Cristo é, ele nos diz que no princípio ele estava com Deus e todas as coisas foram criadas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nós compreendemos que Jesus Cristo é a palavra na criação, Jesus Cristo é a palavra na encarnação, Jesus Cristo é a palavra que apraz, faz tudo o que a Deus apraz e que é a palavra que prospera em tudo aquilo para o que Deus a designou. Ora, esta palavra viva e encarnada é o Cristo, Filho do Deus vivo, é o homem divino, é Deus que se fez homem, participa com o Pai continuamente em toda a criação e na preservação de tudo que foi criado.
Porque todas as coisas foram criadas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E nele tudo subsiste. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, Deus dá pela primeira vez a informação que está registrada na sua palavra do seu propósito com a palavra viva, com a palavra encarnada. Quando Deus conversa com Satanás a respeito do seu ato de induzir o ser humano, de induzir o homem, de induzir Adão e Eva ao pecado, Deus amaldiçoa a serpente. E diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher. Este descendente da mulher te ferirá na cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Este versículo de Gênesis 3,15 é chamado de proto-evangelho, proto-evangelho, porque aponta exatamente para aquilo que é a manifestação do grande amor de Deus em favor de todos aqueles que ele criou, que ele formou para a sua propriedade exclusiva, para a sua glória, para ser seu povo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, ao morrer na cruz, está pisando a cabeça da serpente. É Jesus Cristo quem pisa a cabeça da serpente. Não é outra pessoa. É Jesus Cristo. Quem derrota Satanás definitivamente é Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo é Deus que se fez homem, foi concebido pelo Espírito Santo, porque é a pessoa divina humana de Jesus Cristo, que precisa ser o único que poderia dar a sua vida para resgatar-nos, porque todos nós nos tornamos pecadores por herança de Adão, ou por meio do pecado de Adão, toda a raça humana se tornou pecadora, se fez pecadora. Por isso nós já nascemos pecadores, a nossa natureza é pecadora. E como pecadores nós estamos desprovidos da graça de Deus, destituídos da graça de Deus. Nós recebemos essa graça de Deus, que é propósito de Deus dar-nos essa graça. E ele faz isso por meio do seu Filho Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário, pagando a dívida de pecado do nosso pecado, pagando o salário que Deus estipulou, que Deus estabeleceu, porque quando ele deu a Adão e Eva a ordem para que não desobedecessem, que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele disse: no dia em que dela comeres, morrereis. No dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Então, dessa maneira veio a morte sobre toda a humanidade. É por causa de nós termos essa natureza morta é que nós pecamos. Não há quem possa evitar definitivamente o pecado. Não há, além de Jesus Cristo, ele é o único que nunca pecou. Além de Jesus Cristo, não há um outro ser humano que seja capaz de nunca pecar. Essa possibilidade não existe, porque nós já nascemos com a natureza pecadora. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. E Paulo diz também: o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, o dom gracioso de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É a palavra viva, a palavra de Deus que cumpre todo o seu propósito, que não voltará para Deus vazia, que executa tudo aquilo para o que ela foi designada, que cumpre tudo aquilo para o que Deus a designou. A palavra viva, que é Jesus Cristo,
é o que faz com que Deus se torne muito mais próximo de nós, de maneira que nós possamos perceber essa proximidade, a sua presença, a sua companhia, e nos aproxima dele, por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós dissemos na semana passada que não existe evangelho sem Jesus Cristo e sem a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A palavra de Deus está designada para fazer aquilo que a Deus dá prazer. O que é que a Deus dá prazer? A justiça, a verdade, tudo o que é a verdade. Então, nós devemos compreender pela palavra, por meio da palavra, nós nos tornamos conhecedores de quem nós somos. Que somos pecadores, mortos nos nossos delitos, nas nossas transgressões. Mas nós descobrimos isso e compreendemos então que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, e Deus nos chama à conversão. Para isso, pela palavra da pregação, pelo Evangelho, nós ficamos sabendo que nós precisamos nos arrepender e nos converter. Pedro diz lá em Atos dos Apóstolos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Pela palavra, Deus nos chama, nos oferece perdão, porque Ele é rico em perdoar. É o que está escrito no versículo 7 que nós lemos. Deus é rico em perdoar. E o que dá prazer a Deus é fazer justiça. Fazer com que a verdade seja plena, completamente estabelecida, não deixando sobrar sequer um pequeno resquício de falsidade, um pequeno resquício de mentira, um pequeno resquício de maus pensamentos e um pequeno resquício de caminhos perversos. Deus, por meio de Jesus Cristo, Deus elimina todas estas coisas e fará cumprir o propósito final no tempo próprio. Jesus Cristo veio, concebido pelo Espírito Santo, foi gestado no ventre de Maria como um ser humano absolutamente comum, normal, porque ele assumiu a condição plena de ser humano. Ele se fez semelhante a nós em quase tudo. A única coisa em que ele não se fez semelhante a nós é com relação ao pecado. Nós somos pecadores e ele nunca pecou, e só por isso precisava ser ele e podia ser ele a ser dado por Deus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para morrer na cruz no nosso lugar. Ninguém mais pode bancar o mártir, por mais dramático que seja, e conseguir resultado, conseguir efeito salvífico, perdoando os pecados de quem quer que seja. Quem quiser morrer na cruz para salvar vidas, jamais poderá fazer isso, será absolutamente frustrado. A morte é o salário do pecado pessoal, do pecado individual de cada um de nós. Jesus Cristo morre a nossa morte, morre no nosso lugar, morre para nós termos vida. Morremos ainda fisicamente, mas assim como Jesus Cristo ressuscitou, também nós seremos ressuscitados com Ele. Para ouvirmos de Deus a chamada que é resultado da eficiência, da eficácia da palavra de Deus, que jamais volta para Ele vazia. O Evangelho precisa ser pregado, e Jesus Cristo manda pregar o Evangelho, como nós já compartilhamos, como nós já comentamos em Marcos, no capítulo 16, 15, está escrito: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Para quê? Qual é o propósito? Para que pregar o Evangelho? No capítulo 24 de Mateus, no versículo 14, está escrito: este Evangelho do reino será anunciado a todas as nações da terra. Todas as nações da terra ouvirão o Evangelho do reino de Deus. Isso quer dizer que o Evangelho do reino de Deus será anunciado em todas as línguas, em todos os idiomas, para todas as etnias.
Não significa necessariamente que terá que estar escrita esta palavra, o evangelho escrito, impresso, ou seja como for, em todas as línguas. Mas será proclamado, será anunciado, será declarado. A palavra chegará ao conhecimento de todas as nações da terra. Então virá o fim. No momento em que os discípulos perguntam para Jesus Cristo: será porventura esse o tempo em que restaures o reino de Deus? Não há resposta mais apropriada para qualquer um que faça essa pergunta hoje. Quando? Qual é a data? Que dia? Que ano Jesus Cristo vai voltar? Não há outra resposta mais apropriada, não há outra resposta mais realista do que esta. Este evangelho do reino será anunciado, proclamado, pregado a todas as nações da terra. Então virá o fim. Esse é o propósito de Deus, isso é o que apraz a Deus, isso é o que dá prazer a Deus. Isto é a verdade de Deus, isto é a justiça de Deus, porque Deus criou e formou para si um povo. Este povo se perdeu por causa do pecado, morreu por causa do pecado. E Deus é o único que tem a única maneira de resgatar o povo que ele criou para si. E formar desse povo um só rebanho, que terá, afinal, um só pastor. O povo de Deus. Hoje, a igreja corpo vivo de Cristo. A igreja que, numa outra linguagem teológica, é a igreja invisível. É a igreja que, como agência do reino de Deus no mundo, milita em obediência ao Senhor, em obediência a Jesus Cristo, proclamando o Evangelho, anunciando o Evangelho, proclamando a palavra de Deus, sabendo que ela não voltará para Deus vazia. Ela cumprirá aquilo que dá prazer a Deus, fará justiça. E ela permanecerá sendo proclamada e prosperará, significa produzindo os frutos que a palavra de Deus produz. Ela prosperará naquilo para o que a designei. Deus diz, não voltará para mim vazia. Isso significa que a palavra de Deus, ao ser proclamada, ao ser anunciada, faz com que nós saibamos que somos pecadores, mas faz também com que nós saibamos que Deus é rico em perdoar, e faz com que nós ouçamos a voz de Jesus Cristo, que chama a todos aqueles que são seus e reconhecem a sua voz, sabem que são conhecidos dele, porque ele chama cada um pelo seu próprio nome. E como Jesus Cristo diz no Evangelho de João, no capítulo 10, ele, como o bom pastor, chama e conduz às pastagens todos aqueles que são dele, todas as ovelhas que são dele. Ele as conhece todas, chama cada uma pelo seu nome, e elas ouvem a sua voz, reconhecem a sua voz e o seguem. Se tornam discípulos de Jesus Cristo. Nós, humanamente falando, nos tornamos discípulos de Jesus Cristo. Seguidores de Jesus Cristo. E por ordem de Jesus Cristo, enquanto o seguimos, como discípulos, devemos também chamar outros a serem discípulos. E de fazer discípulos de todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, que eu vos tenho ordenado. Ensinando a minha palavra, que é eficaz, que me apraz e que permanece, que prevalece, cumprindo aquilo para o que a designei. A palavra de Deus é comparada com uma semente que é lançada no campo. É a semente que o semeador semeia. Aqui nós vimos que Deus diz no versículo 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam ou não voltam, sem que primeiro reguem a terra, e fecundem a terra, e façam com que na terra brote a planta, para dar semente ao semeador
e pão ao que come. A palavra de Deus, que é o Verbo encarnado, a palavra viva, é o pão da vida. Quando Jesus Cristo instituiu a celebração da ceia, ele pegou um pão, partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei todos vós, este é o meu corpo partido por vós. É alimento espiritual para a vida. A semente lançada na terra vai produzir, e do produto, sementes servirão para o alimento e servirão para serem semeadas novamente. Na parábola do semeador, o semeador saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte caiu em solo rochoso, outra parte caiu no meio dos espinheiros, outra parte caiu em terra boa. Quando Jesus Cristo explica esta parábola, ele diz que a semente é a palavra, é o evangelho, que Jesus Cristo mandou anunciar, que mandou ser proclamado. Portanto, a semeadura da palavra se dá pela pregação do evangelho, pela proclamação do evangelho, pela anunciação do evangelho. Mas o apóstolo Paulo diz que um é o que planta a semente, outro é o que rega, outro é o que colhe. A tarefa da igreja agora é semear, é proclamar o evangelho e anunciar o evangelho, para que todos ouçam. Porque o evangelho precisa ser, por ordem de Deus, anunciado, proclamado até os confins da terra, em todas as nações. Só quando o evangelho tiver sido anunciado a todas as nações, virá o fim. Só então Jesus Cristo virá em glória para fazer o julgamento de todos, de todas as nações da terra. E para dizer àqueles que são seus: vinde benditos do meu Pai, entrai de posse do reino que vos está preparado. E para dizer àqueles que o rejeitaram, aos perversos que não abandonaram seus caminhos de perversidade, aos incrédulos que não mudaram os seus pensamentos, não abandonaram seus pensamentos iníquos: apartai-vos, malditos, para o fogo eterno, eu não vos conheço. A palavra de Deus é eficaz e faz aquilo que a Deus apraz, e permanece e prospera naquilo para o que foi designada. E então Deus diz: esta palavra, minha palavra, não voltará para mim vazia. Fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para o que a designei. Por isso, a igreja tem a missão de proclamar a palavra, de anunciar Jesus Cristo, porque Ele é a palavra viva, de ser testemunha de Jesus Cristo, porque é testemunha da verdade da palavra de Deus. Deus faz a sua justiça em Jesus Cristo na cruz do Calvário, para usar de misericórdia para conosco, perdoando os nossos pecados. Porque o maior prazer de Deus está em reunir consigo para toda a eternidade o seu povo, todos aqueles que são salvos. Terminando, os últimos 2 versículos do texto dizem assim: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Isto é a vitória do Cordeiro, é a consumação do plano de Deus de salvação, é a expressão da glória de Deus e do nosso gozo na comunhão com Ele. Em lugar do espinheiro, crescerá o cipreste. Em lugar da sarça, crescerá a murta. E será isto para o Senhor, glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto, que jamais será esquecido. Porque a salvação, onde há toda esta alegria e todo este gozo, e que é, podemos dizer, eterna festa, é algo que não tem fim. É para sempre. Quando nós estivermos com Deus, levados por Jesus Cristo, para estarmos com Ele eternamente no seu reino, na sua glória, isso será para sempre, isso será eterno.
Este reinado de Jesus Cristo é um reinado que não tem fim. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele o fez em troca da alegria que lhe estava proposta, como está escrito lá em Hebreus, no capítulo 12, no início do capítulo 12. E a alegria que está proposta a Jesus Cristo é o efeito, é o resultado do seu sacrifício na cruz do Calvário. É o efeito, é o resultado da justiça de Deus plenamente realizada. Na justiça de Deus plenamente realizada, de um lado está a condenação dos ímpios, dos perversos, daqueles que rejeitam a Deus, e de outro lado, a salvação de todos aqueles que Deus formou para si, planejou e criou para si, para a sua glória, aqueles que são irmãos e que têm em Jesus Cristo o primogênito dentre muitos irmãos. Meus amados, amadas, o Evangelho de Jesus Cristo deve ser proclamado, deve ser anunciado, porque é a palavra de Deus. E Deus diz que a sua palavra não voltará para ele vazia. A sua palavra cumprirá tudo o que lhe apraz, porque ela é inerrante, não há erro na palavra de Deus. Ela é eficiente e é suficiente. A palavra de Deus, quanto às coisas de Deus, não pode ser substituída por nenhuma outra palavra. Por mais agradável que pareça. Ela é eficaz, é eficiente, porque ela não voltará para Deus vazia, ela cumprirá o propósito de Deus. Porque ela é perfeita. E essa perfeição da palavra de Deus se manifesta em Jesus Cristo, que é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus seja louvado, Deus seja glorificado, e nós encontremos na nossa comunhão com Deus, por meio de Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho que nos conduz a Deus, que nós encontremos nisso a nossa alegria, o nosso gozo. Que tenhamos gozo, tenhamos paz, tenhamos felicidade por estarmos glorificando a Deus. Por estarmos felizes, porque Deus está operando em nós a sua vontade. Deus seja louvado. E que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações, a doce companhia, a orientação, a direção, a iluminação, a sabedoria do Espírito Santo, sejam com todo o povo de Deus, em toda parte, até a volta do Senhor Jesus. Amém.